Olá, que prazer poder ter este tempo junto, querida líder de pequeno grupo da AV Medianeira. Vamos lá, eu quero já entrar aqui no nosso assunto com você e quero falar sobre o coração, o seu coração, sobre a importância de você guardar o seu coração. Para nós, como líderes, guardar o coração é algo essencial. Eu diria que é uma questão, de fato, de sobrevivência. Vamos ler, eu quero ler com você Provérbios 4, 23. Provérbios capítulo 4, verso 23, um texto conhecidíssimo sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Me permita começar com um exemplo. Suponha que você venha me visitar e você me encontre trabalhando em minha estufa. Eu não tenho nenhuma estufa, não entendo nada de plantas, nada, mas é um exemplo. Imagine, né? Você vem me visitar e você me encontra trabalhando lá nesta minha estufa de plantas. Eu explico a você que essa estufa, ela foi um presente do meu pai e que ele usa o melhor equipamento do mundo para criar a estrutura simplesmente ideal para o crescimento das plantas ali. A atmosfera é perfeita, a luminosidade ela é exata, a temperatura é adequada para as flores, frutos ou qualquer coisa que eu queira colher, né? E o que eu quero colher são flores e são frutos. Imagine que eu o convide a se juntar a mim enquanto saio para coletar algumas sementes para plantar. Nós saímos caminhando aí por um campo, né? E você me vê, né, nesse caminho apanhar sementes de repente de ervas silvestres, sementes de capim da roça, dentes de leão, sementes de picão, carpichos, essas coisas, né? Eu encho a bolsa dessas sementes e aí eu volto para minha estufa e eu lanço essas sementes sobre o solo. Você olha, mas você de repente não acredita naquilo que você vê. Pensei que quisesse uma estufa de flores e de frutos, você fala. E eu quero. Então você vai dizer, você deveria plantar sementes de flores e frutos. Sim, eu respondo para você, eu sei. Mas você faz ideia do quanto custam essas sementes? Além disso, é necessário percorrer uma grande distância até o horto para consegui-las. Não, muito obrigado. Eu estou indo pelo caminho mais barato e mais fácil. Qualquer um que visse isso perceberia a falta de nexo, a incoerência, né, no que eu acabo de fazer. Todo mundo sabe que se colhe aquilo que se planta. A própria Bíblia diz, Gálatas 6, 7, diz: não se engane o homem, aquilo que ele semear, ele ceifará, né? Sempre se colhe o que se planta. Contudo, é de se estranhar que quando se trata de cultivar nossos corações, nós temos a tendência de esquecer aquilo que nós conhecemos sobre o cultivo do campo. Pensa por um momento no seu coração como sendo essa estufa e considere os seus pensamentos como sementes, como se eles fossem sementes. Alguns deles tornam-se, no jardim das suas emoções, lindas e perfumadas flores. Outros tornam-se terríveis e perigosas ervas daninhas. Sementes de esperança e fé, né, por exemplo, vão resultar num sentimento do quê? De otimismo em sua vida. Sementes de dúvida resultarão no quê? Num futuro de medo. Existe até uma piada que conta, né, sobre um homem que chegou em casa num certo dia e encontrou a esposa muito mal, muito chateada, mal-humorada, fechada. Ele chegou às 6:30 da tarde, né, veio do trabalho e encontrou a esposa daquele jeito, de cara amarrado. E ele passou 1 hora procurando, né, animar a esposa, conversando, tentou de tudo, mas não funcionou. Então ele disse à esposa: vamos conversar tudo de novo, fingir que eu acabei de chegar em casa. O homem foi para fora, né, abriu a porta e quando ele entrou, a esposa disse: são 7:30 e só agora que você está chegando do trabalho? O que estava havendo? Possivelmente essa esposa estava colhendo o resultado de alguns pensamentos semelhantes ao que a ervas daninhas, as sementes de erva daninha. Ela cultivou durante todo o dia esse tipo de pensamento. Ela guardou, ela ficou matutando consigo pensamentos daquela espécie, que no fim simplesmente geraram o quê? Os seus frutos geraram, né, emoções negativas, emoções aí de péssima qualidade. E aí eu
pergunto, se o coração é como uma estufa e os nossos pensamentos são como sementes, nós não deveríamos ter mais cuidado quanto àquilo que plantamos ou aquilo que cultivamos? Não deveríamos ser mais seletivos quanto às sementes que nós permitimos que entre nessa estufa? Guardar a porta desta estufa, guardar a entrada do nosso coração, gente, é uma tarefa estratégica. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? Uma outra tradução desse texto que nós lemos: tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a vida. Sabe, esta é uma tremenda verdade. Dois motoristas são obrigados, por exemplo, a reduzir a velocidade em um mesmo congestionamento. Um deles fica aflito e ele pensa, minha agenda ficará toda bagunçada. O outro suspira aliviado e ele pensa, que boa oportunidade para diminuir um pouquinho aqui o ritmo. Né? Antes da metade do ano, você já sabe, né, sobre qual dos dois vai precisar de férias urgentemente. Duas mães enfrentam o mesmo tipo de tragédia. Uma delas se sente destruída, arrasada, nunca vou superar isso. A outra se sente abatida, porém ela diz consigo, Deus me ajudará, eu vou superar essa situação. Enquanto uma, né, adquire uma depressão violenta e vê tudo na sua vida piorar e afundar, a outra supera, confiante os seus obstáculos. Há dias só ouvimos, por exemplo, sobre a pandemia. Né? Alguém pode dizer, que tragédia! Outro pode olhar e dizer, que oportunidade! Dois executivos, estou dando aqui exemplos para você, eles experimentam o mesmo sucesso. Um deles age como se desse tapinhas em suas costas, ele se torna altivo. O outro dá o crédito a Deus, ele é agradecido por tudo que está acontecendo. Duas pessoas pecam. É o mesmo deslize, o mesmo pecado. Uma delas assume com amargura que caiu, pensa que não há mais conserto para o que ela fez e ela termina se sentindo a pior das piores pessoas. A outra pessoa, depois do seu erro, e de se expressar para o Senhor, colocar, se arrepender, ela aceita o perdão e ela acaba descobrindo de fato uma nova dimensão, uma nova profundidade da graça de Deus. Tome cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida, diz a Bíblia. Deixe-me explicar o mesmo princípio agora de uma outra forma. Suponha que eu peça a você que você tome conta, da minha casa. Enquanto eu vou, de repente aí é um compromisso. Você se empenha para manter tudo, na mais perfeita ordem, mas quando eu retorno, eu encontro um lugar na mais completa anarquia. O tapete está rasgado, as paredes manchadas, a mobília quebrada, Sua explicação, simplesmente não é convincente. Você diz, olha, alguns motoqueiros da pesada chegaram precisando de um lugar aqui para ficar, sabe? Um grupo antifascista, que agora a gente tem visto, e precisava de um lugar para ficar e eles estavam à procura, de uma casa. Então eu cedi a casa e, para completar, havia também os integrantes aí de uma torcida organizada que precisava de um lugar para eles planejar atos aí de vandalismo, para planejar uma briga entre torcidas. Como proprietário, sabe, da casa, depois de ouvir isso aí de você, suas explicações, eu só faço para você uma pergunta. Você não sabe dizer não? Esta não é sua casa, eu vou lhe falar. Você não tem direito de deixar qualquer um entrar, qualquer pessoa simplesmente entrar, qualquer um quiser, não é verdade? Você já pensou que Deus gostaria de dizer o mesmo para nós? O mesmo. Esse exemplo, ele se expressa muitas vezes, a nossa atitude. Qualquer ralé bate a porta, da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso coração, e nós já a escancaramos. A ira aparece e nós deixamos a ira entrar. O pensamento de vingança precisa de um lugar para ficar, e assim a gente oferece uma cadeira para ele. A mágoa quer fazer uma festa, então nós encaminhamos a mágoa para a cozinha. O julgamento, os preconceitos precisam de um lugar para ficar e nós já cedemos o espaço. Os desejos carnais tocam a campainha e mudamos os lençóis da cama. Será que não sabemos dizer não? Muitos realmente não sabem.
né, para a maioria de nós, o controle de nossos pensamentos é simplesmente não pensar nisto, não pensar naquilo. Pensamos muito sobre o gerenciamento do nosso tempo, pensamos sobre o controle do nosso peso, pensamos sobre nossa administração pessoal e até, né, sobre calvície, tudo mais. Mas nada fazemos em termos de controle dos nossos pensamentos. Será que nós não deveríamos estar, né, preocupados em vencer domínio sobre os nossos pensamentos, o tanto quanto e até mais do que estamos preocupados em controlar qualquer outra coisa? Dos pensamentos procede a saúde da nossa vida, diz a Bíblia. Claro que deveríamos, claro que deveríamos. Jesus preocupava-se com isso. Jesus, como um soldado bem treinado e com as armas sempre em riste, né? Ele sempre protegeu seus pensamentos, sua mente. Sabe aquelas sentinelas, né? Assim que Jesus se comportava como uma verdadeira sentinela. Jesus vigiava sem pestanejar o acesso, né, ao seu coração. Muitos pensamentos tinham o acesso de fato recusado. Arrogância, por exemplo. Em certa ocasião, o povo decidiu fazer de Jesus seu rei, né? Que pensamento atraente. Fala a verdade, né? A maioria de nós se deleitaria com esta ideia. Mesmo que recusássemos a coroa, nós apreciaríamos muito o convite. Jesus não, né? João 6,15 diz: sabendo Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Né? Um outro exemplo de como Jesus guardava o seu coração ocorreu durante uma conversa dele com Pedro, ouvindo Jesus, né, anunciar sobre a sua iminente morte, né, na cruz. Pedro se opõe. Senhor, ele falou, de modo nenhum te acontecerá isso. Aparentemente Pedro estava a ponto de questionar, né, a necessidade do Calvário, mas ele nunca teve essa chance. Cristo bloqueou o acesso. Para trás de mim, Satanás, que me servem de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. E a ocasião em que escarneceram de Jesus. Você já deve ter passado pela experiência de ter alguém, né, zombando você. Jesus passou por isso também, né? Em resposta a um apelo para curar uma garota enferma, Jesus vai até a casa daquela família, né? Ele chega e aí vem a notícia: não, a moça já morreu, acabou de morrer. Sabe o que Jesus respondeu? A menina não está morta, a menina dorme. Qual foi a reação das pessoas da casa? Riram dele. Da mesma maneira que todos nós, Jesus teve que enfrentar um momento de humilhação. Mas ao contrário de nós, Jesus recusou aceitá-la. Ele demonstra isso na atitude determinante que ele teve. Jesus, diz a Bíblia, fez que todos saíssem daquela casa, daquela sala imediatamente. Uau! Jesus não permitiu a ridicularização nem na casa da garota e muito menos na sua própria mente. Jesus guardou seu coração e devemos fazer o mesmo. Muito mais a gente, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jesus quer que o seu coração seja fértil e frutífero. Sabe, ele quer que você desfrute de gozo e paz interior. Este é o desejo de Deus para você. Mas precisamos agir com a mesma seriedade diante dos pensamentos, diante daquilo que surge, que vem das propostas, como Jesus agiu. Temos que guardar a entrada do nosso coração. Mas como? Né? A Bíblia nos dá uma fórmula, está em 2 Coríntios 10, 3 a 5. Né? Depois você pode ler, diz, submeter nossos pensamentos à autoridade de Jesus. Né? Submeter nossos pensamentos, é assim que a gente faz. Volte àquela imagem lá que eu fiz antes, né? Da estufa. O seu coração é essa estufa fértil, pronta para produzir qualquer tipo de fruto. A sua mente é a porta de entrada do seu coração, um lugar estratégico, onde que serão plantadas as sementes e onde também essas sementes serão descartadas. O Espírito Santo está pronto para ajudar você a controlar e filtrar esses pensamentos que tentam entrar. Ele é capaz de ajudá-lo a guardar o seu coração, com certeza. Ele permanece com você no limiar ali, nessa entrada para essa porta. Então, um pensamento vem. É um pensamento questionável. Você logo abre a porta e deixa esse pensamento entrar? Não. Você captura esse pensamento e você o leva diante de Jesus. Como o propósito, né, de ilustrar aqui para você como se faz isso, eu vou dar aqui alguns exemplos. Digamos que seja um pensamento que tem a ver com os seus valores pessoais.
Esse pensamento se aproxima. O pensamento vem e ele diz assim: você é um perdedor. Por toda a vida você foi derrotado. Esqueça, você nunca vai ser feliz. E além de tudo, você deveria adicionar a palavra preguiçoso ao seu currículo, porque é isso aí que você é um preguiçoso. Uma pessoa comum abriria a porta e deixaria que este pensamento entrasse, né? Como uma semente de ervas daninhas, ele encontraria, sem dúvida, um solo fértil, lançaria raízes e ele produziria espinhos de inferioridade. Mas você não é uma pessoa comum, você é dirigido pelo Espírito Santo. Ao invés de deixar que o pensamento entre, você o leva cativo, você o algema e o apresenta perante o juiz, aquele que tem de fato autoridade, Cristo, né? Jesus, este pensamento, ele tem batido minha porta, ele diz que eu sou preguiçoso, e eu sou um perdedor, e que eu nunca vou conseguir nada. O que o Senhor pensa sobre isso, Jesus? O que você está fazendo? Você está submetendo o pensamento à autoridade de Cristo, como diz Coríntios. Se Jesus concordar com o pensamento, então você vai deixar esse pensamento entrar. Se ele discordar, você o lançará fora. Neste exemplo, no caso, né, Jesus discorda completamente do pensamento. Né? Como saber se Jesus concorda ou discorda? Abra a sua Bíblia e veja o que Deus diz a seu respeito. Né? Efésios 2:10, por exemplo, é um bom lugar para você verificar, porque somos feitura dele, de Cristo Jesus, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uau! Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, obviamente, qualquer pensamento que diga que você é inferior ou insignificante não passa neste teste. Não ganha entrada. Você deve dar um chute firme neste pensamento e expulsá-lo. Outro exemplo, o primeiro exemplo foi de um pensamento ameaçador, né? Neste, vamos considerar um pensamento favorável, né? Este vem não para dizer o quanto você é mau, mas para dizer o quanto você é bom, é maravilhoso, né? Ele corre para a entrada e ele diz: você é bom demais, você é tão maravilhoso, o mundo tem tanta sorte em ter você, e assim ele prossegue bajulando você. Esse tipo de pensamento é o pensamento ao qual uma pessoa normalmente daria boas-vindas, mas você não faz as coisas de maneira típica, você guarda o seu coração, né? Anda no Espírito. Então, uma vez mais, você pega esse pensamento e você leva ele perante o juiz, você traz perante Jesus. O que Jesus diz? Mais uma vez, vamos para a palavra, Romanos 12:3, por exemplo: não tenham pensamentos que estimem a vossa importância de forma exagerada. Uau! Gálatas 6:14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo concorda com tal pensamento, né? Que você é o tal, é o bambambam? Não, então você não deixa entrar. Mais um exemplo, desta vez não se trata de um pensamento de crítica ou de bajulação, mas de tentação. No caso de um homem, o pensamento vem de um vestido vermelho cintilante. No caso de uma mulher, o pensamento vem na forma de um homem, que ela sempre quis. Existe o olhar, existe aquela fragrância no ar, até surge um convite: vamos em frente, está tudo certo, somos adultos. O que você faz? Se não estivesse sob a autoridade de Cristo, abriria a porta. Mas como você está, sua mente é dele, pertence a ele, você dá um passo para trás, você diz: não tão rápido, não tão rápido. Então você leva essa batata quente na presença de Jesus e você pergunta sim ou não. Em nenhum outro lugar ele responde essa pergunta mais claramente do que em 1 Coríntios 6:7. Fugir da prostituição. Então, se a pessoa sedutora não for seu cônjuge, feche a porta e deixe do lado de fora. Mas se o convite partir do seu cônjuge, claro, não hesite, você está na bênção. O ponto é esse: guarde as entradas de acesso do seu coração. Submeta os seus pensamentos à autoridade de Cristo. A palavra de Deus. Seu coração é uma estufa perfeita. A mente é a entrada dela. Qualquer coisa que cair ali produzirá com certeza. Então, seja mais seletivo, né, em relação às sementes, aos pensamentos que cultivar. Né? E aí você vai ter, com certeza, a mais deleitosa das colheitas. Amém? Eu quero, né, orar com você. Pai, abençoa esse amado líder, amada líder que me escuta. Que de fato ela seja sábio, ele seja sábio, nós sejamos sábios em guardar o acesso para essa estufa, para o nosso coração.
sábio em selecionar as sementes, em cultivar, Senhor, essas sementes, que sejam só sementes celestiais de bênção, sementes que vão nos abençoar e fazer o jardim da nossa vida florescer, em nome de Jesus. Oro por uma bênção especial, derrama, visita, faz, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Deus o abençoe, querido, querida, até a próxima.